O requerimento 51 de 2024 da senhora Erika Hilton, que fala aqui sobre a realização de uma audiência pública para debater a redução da jornada de trabalho e o fim da jornada 6x1, junto do movimento Vida Além do Trabalho. Pelo que eu entendo aqui, se propor que essa Câmara dos Deputados se debruce sobre um assunto para diminuir a jornada de trabalho do trabalhador brasileiro. Parece que para 4 dias da semana e diminuir ainda para 6 horas de trabalho. Eu acho isso uma excrescência, pessoalmente falando, né? Acho que o ser humano ele é digno do seu trabalho e todo trabalho dignifica o homem. E nós temos um país que precisa crescer. E só há crescimento se houver trabalho. Democracias sérias e maduras como os Estados Unidos da América, como o Japão, todas as pessoas trabalham até a exaustão para verem a prosperidade, a riqueza e tudo mais. Para mim, para nós, o PL, inclusive, o maior método de trabalho social ou de ação social que o governo possa fazer para o ser humano é dar a ele trabalho. Então, por ser nesse quesito, nós nos declaramos contra o requerimento e pedimos aí que seja retirado de pauta. O que está se comentando nas redes sociais e está havendo protestos é o projeto da deputada federal Erika Hilton, que propõe a redução da jornada de trabalho do trabalhador brasileiro 6x1, 36 horas semanais e 4 dias por semana. E que é algo tão maravilhoso, tão bom. Agora, o que causou revolta foi o pronunciamento do deputado do PL, chamado de representante da família, dos bons costumes, o deputado federal Marco Feliciano. Ele falou que não é a favor desse projeto, que tem de ser retirado de pauta. Por quê? Porque os países como Japão, como Estados Unidos, como outros que prosperaram, simplesmente eles trabalham até a exaustão, para que haja prosperidade, né? E isso não é verdade. Quando procura-se nas estatísticas, a estatística não bate o que ele está falando aí. O assunto mais comentado do momento gira em torno do texto proposto pela deputada federal Erika Hilton, PSOL São Paulo, que propõe a redução da jornada de trabalho 6x1. E um movimento crescente nas redes sociais tenta impulsionar assinaturas de parlamentares para apresentar à Câmara uma PEC que reduz a jornada máxima de trabalho para 36 horas semanais, em 4 dias por semana. Vamos ver como grande exemplo de trabalhador brasileiro, o deputado federal pastor Marco Feliciano enxerga a possibilidade dos trabalhadores, dos proletários deste país tão cruel e desigual, trabalhar menos. Deixando de lado um pouco todo o contexto geopolítico e econômico que separam o Brasil dos Estados Unidos, convidamos o nosso amigo Vinícius, que mora há 27 anos na terra do Tio Sam, para falar um pouquinho sobre salário e jornada de trabalho nos Estados Unidos. Fala, meu querido Nilton, um grande abraço. Pois é, aqui nos Estados Unidos é bem diferente do Brasil, né? Não há leis federais e estaduais que especificamente tratam sobre o assunto de limites, né, de horas e dias consecutivos trabalhado. Então, isso abre, né, isso deixa aberto para o empregador pedir que o trabalhador, né, trabalhe os 7 dias na semana, ou se necessário, né? E a jornada é de 40 horas semanais, esse é o trabalho integral semanal, é de 40 horas. O salário mínimo por hora no país é de $7,25. Esse é o mínimo do país, mas cada estado tem as suas leis diferentes. Aqui no estado onde eu resido, que é Massachusetts, 40 horas semanais e o mínimo é de $15 a hora, né? Diferente de outros estados, como Califórnia, é $16 a hora, 40 horas trabalhadas, e a maioria dos estados seguem o mínimo federal, que é de $7,25. E é isso aí, se eu pude pesar um pouquinho aí nessa pergunta, um grande abraço, até a próxima, meu querido. Contas feitas, é possível afirmar que o salário mensal federal
federal estadunidense gira em torno de R$7 mil. Já em Massachusetts e na Califórnia, é o dobro. Considerando a cotação do dólar hoje, gira em torno de R$14 mil. Nelson, fale por favor sobre o salário mínimo japonês. Qual o valor do salário mínimo do Japão? Diferente do Brasil, aqui no Japão não existe o salário mínimo mensal. O salário mínimo japonês é calculado por hora e depende da região onde a pessoa trabalha, a indústria e o tipo de trabalho. Cada província define o valor após acordos oficiais com o governo. Atualmente, a média nacional é de 1.004 ienes por hora, aproximadamente R$33. Se arredondarmos para 1.000 ienes e multiplicarmos por 8 horas trabalhadas, são 8.000 ienes por dia ou R$264. Se multiplicarmos por 22 dias, que é a média de dias trabalhados, ficaria em torno de 176.000 ienes ou R$5.808. Em geral, quem recebe salário mínimo são mulheres, jovens em início de carreira e pessoas que executam trabalhos mais simples, como funcionários de restaurantes e lojas de conveniência, serviços de limpeza e trabalhos temporários. E para mais curiosidades, me siga. Já nós, como dizia o saudoso Chico Anísio, pai velho, ficamos com R$1.412 para trabalhar até a exaustão, como sugere o jagunço do Reteté de Jeová. Lembrando que o ungido de Deus tem 2 trampos. Uma de suas profissões consiste em passar a sacolinha. As pessoas que estão com a conta no vermelho aqui não estão porque ofertaram. Não estão porque abençoaram a igreja com dízimo. Porque compraram coisas para si. Se você teve coragem de fazer por si, imagine fazer pelo reino. Diga, querido. Você tem que fazer Aí eu não sei se você chega em casa e manda o cheque, converse com o pessoal ali, pegue o endereço, ou faça um depósito. Oferte ali, coloque ali na toalha. Sim, pastor. Mais uma moto está chegando aqui. Está doando uma motocicleta aqui. Esse aqui, é a última vez que eu falo, Samuel de Souza doou o cartão, mas não doou a senha. Aí não vale. Depois vai pedir um milagre para Deus, Deus não vai dar, vai falar que Deus é ruim. Sim, querido. Está feito. Aquele que crê dá um jeito. O irmão disse que 1.000 ele não tem coragem de fazer, não tem como fazer, mas 500 ele tem, está feito. Está feito. Alguém pega aqui cadê o meu pessoal aqui dos Gideões? Encaminhe ele para ali, por favor. Suba ali. Está aqui uma oferta, coloque ali. Ainda tem, creia. O irmão aqui tem cheque, mas não tem caneta. Alguém tem uma caneta para emprestar? Aqui. Pode colocar, dê uma toalha ali. Isso não te quebra o coração. Você vai mesmo ficar com esse dinheiro na sua carteira aí? Oi, querido. Para 90 dias, pronto. Aqui está o primeiro que acreditou. Mas o segundo que acreditou. Esses eu queria segurar todos na mão, porque eu vou fazer uma oração especial por isso. Está aqui o terceiro. Pronto. Tem o quarto. Tem o quinto, o sexto. 100 crentes com talão de cheque. Você não tem coragem de fazer isso? R$1.000, meu irmão. Qual é o seu nome? É Juscelino Luiz. Juscelino? Tempo atrás eu vim aqui e eu disse conversando com as pessoas, eu disse assim, Gideões está virado num negócio de ganhar dinheiro. E ali eu imagino que Satanás estava cegando a minha mente. Eu acho que todo mundo que tem talão de cheque tinha que fazer alguma coisa, né? Vai perder a chance. As coisas são feitas com seriedade. Pastor, eu não posso 1.000, não posso 500, eu posso fazer de 100 para daqui 90 dias? Pode. O que não pode é ficar me olhando com essa cara feia. Falando, para logo, pastor, para logo, porque o pastor, nós temos meta aqui, temos uma meta. E você vai comer do melhor da terra daqui a pouco. Tem alguém querendo doar um computador aqui? Pode doar. Eu não veio nenhum carro, acho que os carros doaram só no meio de semana. Todos os carros que te passaram, o CEP Arquivo doou aqui uma Blazer, no valor de R$35 mil, ontem de manhã. Pastor, mas é difícil, é claro que é sacrifício. Por que o senhor está ministrando de novo, pastor? Primeiro eu ministrei a oferta. A oferta você dá de bom grado, e gratidão e emocionado. Agora é sacrifício.
sacrifício que você dá tremendo. É aquela oferta que você dá desarranjo aqui, para, ai meu Deus. É essa que Jesus ama. Tá chegando. E a outra profissão resume-se em mamar nas tetas do Estado. No Congresso, o pastor trabalha em uma escala 3x4, ou seja, trabalha apenas 3 dias na semana para receber um salário de R$44 mil mensais. Fora os benefícios como auxílio moradia, gasolina, viagens, como direito a tratamento odontológico que custou 157 mil aos cofres públicos. Entretanto, o doutor em divindades quer tirar até o seu 13º e as suas férias. Todo mundo quer ir para os Estados Unidos trabalhar. Lá ganha bem pra caralho, pô. Mas lá o cara não tem 13º, cara não tem férias, o cara não tem hora extra. Só que um amigo meu que tava trabalhando aqui, como ele arruma máquinas de coisa que faz no olho, assim, né? De lasers e tal. Aí ele ganhava, sei lá, ele ganhava bem aqui, uns 14 mil reais. Ele foi pros Estados Unidos e tá ganhando 27 pau de dólar. Como empresário da fé, sendo um dos principais nomes da maldita bancada evangélica, ele está em Brasília para votar contra os interesses dos trabalhadores. Agora veja, um fido cabrunco deste, que nunca bateu um prego em uma barra de sabão, falando em trabalho até a exaustão para prosperar e enriquecer. Ele só esqueceu de dizer que é para prosperar e enriquecer o patrão. Assim como na igreja, a ação de dizimar e ofertar corroboram para o enriquecimento do pastor. Agora, isso é revoltante, o senhor Marco Feliciano. Isso é simplesmente absurdo da parte do senhor. Porque, eu estive em Camboriú e preguei em Camboriú e eu achei que o senhor era uma figura eminente e importante e me informei do seu trabalho. E aí, me informaram que o senhor era diácono jovem e chegou no evento. Então, o senhor oferecia um determinado futuro na instituição porque o senhor sabia transferir dinheiro das pessoas para o senhor, para a instituição. Então, rapidinho, o senhor foi para Boston. Assim os pastores falaram, se for mentira, foi deles. E lá em Boston, com o pastor Ariel de Jesus, que é o pai da cantora Elaine de Jesus, que na época, quem entrava no conjunto de senhoras tinha de fazer um vestido de R$600, que era muita grana na época. Segundo uma pessoa que morava lá, fazia parte lá, um amigo meu, que contou isso para mim. Então, com pouco tempo, o senhor já voltou, bacharel em teologia e pastor. Eu acredito que não foi com trabalho exaustivo que o senhor conseguiu. E aí? O senhor muito aprimorado em usar o seu discurso para tirar somas muito grandes de dinheiro, para que houvesse prosperidade no reinado da família Cesino, segundo os pastores falaram e mostraram como é que funcionava. Os parentes jovens com carrões, apartamentos com princesinhas. Então o que acontece? O senhor fez fama como pregador, pregando principalmente prosperidade, começando com o sonho de José, como se o sonho de José não fosse rever o pai, que não tinha notícias dele e chorou muito a morte dele, a pseudo-morte dele, porque foi vendido. Os sonhos, as revelações que ele teve que ia ser rei, não era o almejo dele, mas o sonho que o senhor pregava era o sonho das pessoas se engrandecerem, só que por engano. Só quem enrica e quem reina são líderes igual o senhor, que são desonestos com os textos da Escritura, então ficam ricos, ficam famosos, galgam cargos altos, seja na religião, seja na política. Então o que acontece? De Orlândia, do interior de São Paulo, que em 2011 o senhor disse, me dê essa Bíblia que está aqui na sua frente, me dê a Bíblia. Eu entreguei a Bíblia e o senhor disse, você acredita que pode dar um brado em Orlândia? Então toca aqui. O senhor me convidou para estar em Orlândia, né? E o que acontece? Lá em Camboriú, eu vi o pastor Cesino falando no seu ouvido e dizendo que usasse 1 hora ou 2 que precisasse para tirar dinheiro. Isso não é exaustivo não, né? Não é exaustão. Como é que o senhor não tem dó das pessoas que trabalham e não quer que seja reduzida a carga horária do trabalho deles? Não tem dó nenhuma, mas essas pessoas foi quem votaram no senhor. Foram essas pessoas que compraram os seus DVDs
essas pessoas que bancaram seu programa de TV, foram essas pessoas que ofertaram quando o Senhor pediu, dizendo que era para a missão, mas não era, era para luxar. O Senhor veio pregar aqui no Ceará. Em algumas das cidades, o Senhor cobrou 20 mil reais e trouxe um lençol. E segundo eles, tirou uma oferta equivalente a mais de 20 mil reais de novo. Qual foi a exaustão que o Senhor teve? Essa doeu, viu, seu senhor Feliciano? Agora, pessoas igual eu, que abrem mão desse reino que o Senhor se monta em cima, porque se eu fosse fazer fama, como o Senhor fez, se eu fosse entrar pelo caminho que o Senhor e outros pregadores entraram, eu ia arrastar uma legião de fãs, eu podia me candidatar a deputado e ganhar também, estaria lá. E as pessoas aplaudem, gostam desse tipo de coisa. Em 2011, uma comissão da ONU disse que tinha ouvido falar sobre o Marco Feliciano. Sim, as pessoas gostam de pessoas igual ao senhor. Para pisar nas costas dela, para pegar o trono de Faraó e botar nas costas dela e carregar pessoas igual ao senhor. Agora, isso aí com os trabalhadores é uma grande covardia. O meu canal é pequenininho. Se o senhor quisesse dar uma resposta aqui, ou alguém... pode dar, pode falar o que o senhor quiser, né? As pessoas que me conhecem, que eu desde 16 anos de idade até mais de 38 anos de idade, praticamente jejuava todo dia, orava todo dia, pregando o evangelho puro, repartindo as ofertas. Eles gostariam que quando eu falasse sobre pessoas igual ao senhor, que é pessoa pública que pode ser falado, eu tomasse um processo, porque eles são dessa forma. Eles simplesmente aplaudem, sustentam e adoram pessoas igual ao Senhor. E para eles, Jesus disse, bem falou Isaías acerca de vós, hipócritas. Vós me honrais com os lábios, mas o coração está longe de mim, e vossas obras são más. Em vão me adoram, praticando preceitos que são dos homens e não de Deus. Então, meu querido, o que acontece? Com a popularidade das suas pregações, que parece que era o defensor de todo mundo, né, que se importava com a vitória, que todo mundo é gigante, mas na verdade só quem ficou gigante foi o Senhor e outros pregadores. O povo permanece na miséria e na pobreza, e o Senhor não tem dó, e ainda quer que as pessoas continuem sofrendo, ralando muito. Olha, gente, vocês têm que deixar de ser besta. Estou falando aqui com a linguagem de cearense, vê que eu sou cearense. Isso aí que o Marco Feliciano falou, que é contra esse privilégio que essa deputada está querendo para a redução da carga horária dos trabalhadores, ele está sendo contra todos aqueles que sustentam ele na igreja dele, que tiram 10% do seu suor, do seu sacrifício, e entrega para ele de mão beijada. E é muito fácil ele falar isso, porque ele tem riqueza, ele tem regalia, ele tem milhões. Quando vai renovar a candidatura, declara que tem milhões de dinheiro, né? Mas não tem dó das pessoas, e as pessoas não enxergam. Que essas pessoas lá em cima, é por isso que o Brasil tem sido essa merda, desculpa a expressão, tem sido essa tirania, tem sido essa injustiça, tem sido inflações, tem sido um país de joelhos por causa desse tipo de gente, que não valoriza os trabalhadores. Sim, valoriza o sacrifício deles, que eles se sacrifiquem mais, que eles continuem se arrastando, sofrendo. Olha, se o Senhor de fato é um homem de Deus, faça uma coisa. Doe o seu salário de 44 mil reais mensais por 3 dias por semana que o Senhor trabalha. Os privilégios que você tem, doe para os pobres. Lá na igreja ainda que certamente o Senhor tem, que onde rende dinheiro vocês estão montados em cima. Se for lá em Orlândia, a sua igreja, pegue os dízimos e as ofertas, reparta com as pessoas. E trabalhe com as suas mãos diferente, não como um parlamentar, não como um pastor, que pode trabalhar só com a caneta e só com o microfone. Eu deixei a caneta dos meus esboços, estou fazendo para o YouTube. Deixei o microfone, deixei de ser pregador itinerante, aposentei meus DVDs de pregação, meus CDs, deixei o campo de ser pastor de igreja e vim trabalhar com as minhas mãos. Eu trabalhei até exaustão desenhando. Enquanto eu estava desenhando, fazendo desenho, minha esposa saía resolvendo alguma coisa. Teve algum parente meu de merda que disse que eu estava lá mufambado, eu estava lá sem fazer nada, minha esposa que estava fazendo as coisas, que era heroína. Teve um irmão meu que falou isso. E eu trabalhei, eu lembro que uma vez eu falei, eu não vou ver filme, não vou ver vídeo, eu vou trabalhar
desenhar direto, fazer arte, desenho, que eu trabalho. Vou fazer desenho até pagar minhas contas atrasadas que eu tenho. Passei quase 6 meses sem ver vídeo e filme com ele, me sacrificando. Tive problema com glicemia. Simplesmente alterou o meu sangue, porque se você está falando, você contrai o abdômen, você respira, circula o sangue, mas quando você está desenhando, você prende a respiração para fazer traços do desenho. E ao ter trabalhado 10 anos desenhando, eu fiquei até dodói, de exaustão. Eu fui até exaustão, trabalhando com as minhas mãos. Mas esses babacas idólatras que estão aí, que apoiam pessoas igual você, igual meu irmão mais velho, o que diz? Que eu fiquei dodói? Porque eu estou sendo punido por Deus, estou sendo castigado, porque deixei esse sistema que enriquece pessoas igual você, que bota lá em cima como deputados, para mamar nas tetas do governo e pegar e andar com carros de luxo e ter apartamentos e ter propriedades e um monte de crentes passando necessidade, passando fome. Então ele disse que eu estou sendo castigado por Deus porque deixei esse sistema de riquezas lá para trabalhar com as minhas mãos do jeito que Paulo disse que trabalhava, para não ser pesado a ninguém. Veja a mentalidade dessas pessoas retardadas que parece que foi atingido em cheio por monóxido de alumínio e ficaram retardados da cabeça e continuam apoiando pessoas igual a você. Se o senhor tiver de ser parlamentar, continuar sendo deputado por um voto meu e de pessoas que eu conheço, nunca mais o senhor vai ser. Porque o senhor sim é ingrato. O salário grande que o senhor tem depende do suor dos trabalhadores. Mas já tem greve já em São Paulo e Rio de Janeiro por causa desse tipo de coisa. Afinal de contas, né? É uma fachada essa sua pose, esse seu trabalho, né? Lá na Câmara Federal dizem que são representantes da família e dos bons costumes. A mesma coisa que acontece nas igrejas. Dizem que são representantes da família e dos bons costumes. Você sabia que as pessoas, em geral no Brasil, não estão sofrendo por causa de maus costumes e por não administrar bem a família? Eles sofrem por falta de dinheiro. Ao invés de ser representante da família e dos bons costumes, até que muitos de vocês têm amantes, são hipócritas, na verdade, e não têm bons costumes. Apenas nos holofotes vocês tentam repassar alguma pose, mas ainda assim se entregam, porque o senhor já falou que a Igreja Católica sabe cobrir os escândalos deles e a Igreja Evangélica não sabe cobrir. É para cobrir. Se tiver algum pédodo, se tiver alguém fazendo violência, seja sexual, seja como for, é para encobrir eles e deixar ele praticando isso. Foi o que o senhor já falou e isso ficou público, né? O senhor apoia esse tipo de coisa, igual o Silas Malafaia também, que diz que se alguém tem um pastor que é ladrão, não diga nada, ele é ungido de Deus. Então Deus está acobertando ladrões. É para ir para outra igreja, mas não falar nada, porque senão vai se dar mal, um tipo ameaçando as pessoas. Isso é uma coisa muito pública. Então, eu acredito que ao invés dos pastores das igrejas, eu digo isso que eu sou pastor também, e tem um monte de pessoas que tentou me apontar aqui, mas me diga, além de algumas contas atrasadas que eu tenho, de ter passado a minha vida toda cuidando de gente doente, de gente doido, cuidando dos outros, repartindo o meu pão, fazendo tudo aquilo que o Salvador pediu. Me diga, fora as minhas contas atrasadas que eu tenho, até porque ninguém veio me ajudar e eu não esperei que ninguém viesse. Eu só não esperei que ninguém me desse pedrada. Principalmente meu irmão mais velho, ficou o tempo todo me tentando, o tempo todo tentando, porque eu tenho conta atrasada, mas nunca disse, tá aqui, R$1 para te ajudar a pagar uma conta. Mas além das minhas contas atrasadas, me diga onde foi que eu pequei, onde foi que eu errei. Se como pastor de igreja reparti tudo que tinha com pessoas carentes. Como pregador reparti também. Aqui onde eu estou morando fiz campanhas de quilo e o lugar está de parabéns. Porque aqui tem o CRAS que está dando uma cesta básica para alguém, tem uma distribuição de leite, tem alguém que está entregando umas quentinhas, está ajudando. Oh, que bom isso está acontecendo. Que isso aconteça em todo o Ceará, em todo o Nordeste, em todo o Brasil e no mundo que tem necessidades. Mas aí, faça isso, seu Marco Feliciano. Pegue 44 mil que o senhor ganha e reparta com os carentes. Reparta os dízimos e as ofertas da sua igreja. Não. O senhor quer continuar com milhões, né? Continuar riquíssimo, né? Mas a carga horária dos trabalhadores não deve diminuir. Aí o senhor mente e diz que a prosperidade e a riqueza vêm desse sacrifício dessas pessoas. Não. Eu vou dizer que é diferente. Que a prosperidade e a riqueza
seria tirando de pessoas igual o senhor e ajudando as pessoas que merecem. O senhor já leu Atos 4:31? Dizendo que era um o espírito e a alma da multidão dos que criam, e entre eles não havia necessitado algum, porque os que tinham propriedades igual o senhor, vendiam a propriedade e pegavam o valor e dividiam com os carentes, né? Mas o que o senhor quer que seja dividido é peso de carga horária, né? Que continue sofrendo para que você possa luxar, né? Uma forma de prosperidade e de riqueza seria colocando no país pessoas como o doutor Enéas Carneiro, né, para ser presidente. Aí sim poderia fechar as fronteiras do país, e o país tem de tudo, é um país de proporções continentais, é o maior país da América Latina, rico em todo tipo de minério que se possa, todo tipo de riqueza que se possa imaginar. O nosso país é rico, mas muito mal administrado. Repito, se os bilhões que são distribuídos entre pessoas igual o senhor, que não valoriza o trabalhador, e os bilhões que são espalhados nas mãos de líderes de igrejas, se isso fosse repartido com os brasileiros, a riqueza repartida com os brasileiros, então tínhamos um país de primeiro mundo riquíssimo. Mas tem duas bestas da Bíblia, um poder que sai das águas e outro da terra. É o poder político e o poder religioso. E o senhor engloba essas coisas. O senhor fica ligado com a política e a religião, que dá no mesmo. Só favorece os que já são ricos, mas os pobres continuam sofrendo. Acho, em terceiro lugar, que uma das formas de ter riqueza e prosperidade no nosso país seria não vendendo as nossas riquezas por um preço 5 vezes menor do que a moeda de outros países, como é entregue por um preçozinho de 25% daquilo que os minérios merecem. É vendido bem baratinho, entregue para os de fora. Como é que o país vai prosperar? Mas vocês não se importam e não falam disso, tendo um salário gordo e todo tipo de privilégio, né? E 157 mil para cuidar dos dentes de vocês, né? Da parte dentária. Então tá tudo bem. Acho que em quarto lugar, uma forma de ter riquezas e prosperidade seria não privatizando as nossas estatais, as empresas que fabricam, seja automóveis, seja que gera renda para a saúde, a educação e para a segurança. Porque quando vende para os de fora, eles vão investir lá fora. Eles vão pegar os recursos dessa empresa e investir lá fora. O dinheiro para de circular aqui dentro e não vai circular aqui dentro, vai ser investido lá fora. E ninguém vai ter estabilidade. Se alguém trabalhar e não agradar, é a terceirização. É só tirar essa pessoa e botar outra. Não tem compromisso. Não é daqui, é de fora, não é? E o país fica todo fatiado, entendeu? E aí é o que está ocorrendo, o que está acontecendo. Então, eu acho que essa representação, o que vocês, deputados evangélicos, fazem? Eu represento família e bons costumes. Né? Porque se fosse para falar da receita, das finanças, de como distribuir tanta riqueza nas igrejas dos que têm mais, um tipo seria assim: dízimos e oferta dos que têm mais para ajudar os que não têm ou estão desempregados, que estão precisando de ajuda, sim. Mas aí, como vocês não vão falar disso, tem de procurar costumes, né? Tem de procurar falar sobre comportamentos, porque tem de ser esses assuntos. Não vai falar da parte financeira que vai favorecer as pessoas, né? Quem pode não quer. Quem quer não pode, eu não posso. Faz 10 anos que eu tenho contas atrasadas por conta de um acidente que eu tive quando eu estava fazendo campanha de quilo, cuidando das cores dos outros. Tem um irmão meu que diz que ele não suporta que eu diga nada que eu fiz. Ele só quer me culpar, porque eu estou contra o sistema. Só quer me culpar, mas qualquer coisa que eu fiz para servir ao Pai, que serve de exemplo para outros, eu não posso falar, tenho de ficar caladinho. Espera sentado que em pé vai cansar, meu querido. As obras que o Pai me chamou para fazer, o mundo todo vai saber. E não é você e nenhum outro arrombado que vai atrapalhar aquilo que eu vou fazer para o Pai. Entendeu? Então, eu não tenho vergonha de dizer que eu tenho conta atrasada, que eu fiz com pessoas honestas que suaram, e enquanto eu viver eu vou lutar para pagar. E também não tenho vergonha de dizer que não apareceu em um lugar que tem de parente de primeiro grau, segundo, terceiro, quarto, quinto. Acho que tem umas 500 pessoas só atiraram pedras em mim. Principalmente porque eu fiquei contra o sistema. E eu digo a vocês, querem dar as mãos, se juntarem? Pode se juntar. Eu vou contra todos vocês em nome do Criador dos céus e da terra. Vocês estão errados, apoiando pessoas erradas, vivendo o evangelho errado.
Olhe na Escritura como é que diz. Vai lá para Atos 4:31, veja o comportamento da igreja. Então o que acontece? O Marco Feliciano disse que eles do PL são contra esse favorecimento aos trabalhadores, que isso tem de ser tirado de pauta, isso não serve para ele, né? Aí o que acontece? Lá nos Estados Unidos o salário varia de 7 mil a 14 mil reais, seria. No Japão, 5.808 reais seria isso. Aqui no Brasil é 1.420. É bem pouquinho, mas a carga horária tem de continuar, não deve ser diminuída. Eles têm de trabalhar até a exaustão, é a opinião de Marco Feliciano. Então aí vocês veem. Vejam vocês que dão dízimo para ele. Vocês, irmão, lá de Orlândia, da igreja do Marco Feliciano. Ele não quer que vocês tenham o tempo reduzido de horário de trabalho e dias de semana. Ele quer que vocês continuem trabalhando até a exaustão para dar conforto para ele. Pegue os 10% e dê para ele. Esses caras são milionários e declaram, quando vão se recandidatar, eles declaram a receita do que eles têm, milhões. Eu acho que muitos deles têm muito mais do que declaram. Mas eles não ligam para vocês. Mas vocês idolatram e dizem que são homens de Deus. São de Deus, de Zeus, não do Criador, com certeza. Esses caras trabalham para Satanás, só favorecem o sistema. Somente o sistema. Aí eu digo assim, ó, parabéns, senhor Feliciano. Isso que o senhor fala, o senhor está apoiando quem é maior, o senhor trabalha para quem é maior, para banqueiros, para pessoas grandes. Não é ao povo que o senhor serve. O povo é que serve a vocês. É por isso que Jesus disse em Mateus capítulo 10, que o bom pastor é o que dá a vida pelas ovelhas. Mas o que o senhor faz? As ovelhas, os trabalhadores, estão dando a vida para bancar pessoas igual vocês. É a recompensa que vocês dão, né? Então, o senhor veio para o Ceará trazendo lençol. Aquilo não foi exaustivo. Dá para ganhar muita grana em pouco tempo, né? Lá no Ezequiel Pires, na vigília, eu estava lá. Eu falo de pessoas que eu contracenei, então pessoas públicas igual o senhor. O que o senhor faz é público. Lá na vigília do Ezequiel Pires, o Ezequiel disse, eu gosto do Marco Feliciano porque ele sabe tirar oferta. Ele sabe, né? Mas os trabalhadores que não tiram ofertas, né? Então eles têm de trabalhar até a exaustão. E eu vi o Cisino Bernardino, o finado Cisino Bernardino, lá de Camboriú, botando palavra no seu ouvido e dizendo que levasse o tempo que fosse e tirasse as ofertas, né? Como é que alguém que conseguiu riqueza com tanta facilidade, claro, queimando pestana, pesquisando muito, usando a cabeça, conseguiu ficar milionário, tão rápido, não tem dó das pessoas que passam a vida toda trabalhando, né? Então, é isso aí, o senhor no Congresso trabalha numa escala de 3x4. São 3 dias por semana para receber 44 mil reais mensais, né? Tratamento odontológico, 157 mil retirado dos cofres públicos. Então é essa a situação do nosso país. Esse povo adora pessoas assim, são personagens, né? São personagens, sejam políticos, sejam religiosos, o povo adora eles. E quem fala em nome do pobre, quem fala em nome do povo, se não tem holofotes, são apedrejados. Mas eu vou continuar falando. Então eu achei uma tremenda covardia, me incomodou muito isso aí. E digo mais, se vocês religiosos aqui do lugar onde eu nasci, onde me viu novo convertido, 1 ano evangelizando aqui, e quando eu saí do sistema em 2014, me atiraram pedras, começando por parentes. Se vocês são contra isso, danem-se, eu não quero nem saber. Se é contra o que eu falo, eu não quero nem saber de vocês. Não estou nem aí. Eu sirvo ao Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso. Vocês só ficam do lado de quem parece que tem dinheiro. Se alguém tiver alguma conta atrasada ou não tiver dinheiro, então é do diabo. Mas qualquer um crápula, um lixo humano que tem grana, que tem dinheiro, vocês ficam do lado dele e dizem que estão do lado forte. Não, vocês estão enganados, esqueçam. O céu não é de vocês. Não é o Criador que vocês servem. Mas não se preocupe.
tudo está anotado e cada um receberá segundo as suas obras. Então é isso que está a minha repulsa, a minha revolta. O requerimento 51 de 2024 da senhora Erika Hilton, que fala aqui sobre a realização de uma audiência pública para debater a redução da jornada de trabalho e o fim da jornada 6x1, junto do movimento Vida Além do Trabalho. Pelo que eu entendo aqui, é se propor que essa Câmara dos Deputados se debruce sobre um assunto para diminuir a jornada de trabalho do trabalhador brasileiro. Parece que para 4 dias da semana e diminuir ainda para 6 horas de trabalho. Eu acho isso uma excrescência, pessoalmente falando, né? Acho que o ser humano ele é digno do seu trabalho e todo trabalho dignifica o homem. E nós temos um país que precisa crescer. E só há crescimento se houver trabalho. Democracias sérias e maduras como os Estados Unidos da América, como o Japão, todas as pessoas trabalham até a exaustão para verem a prosperidade, a riqueza e tudo mais. Para mim, para nós, o PL, inclusive, o maior método de trabalho social ou de ação social que o governo possa fazer para o ser humano é dar a ele trabalho. Então, por ser nesse quesito, nós nos declaramos contra o requerimento e pedimos aí que seja retirado de pauta.